Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde, ouvintes da Aranãs. Como sempre aqui, às quartas-feiras, trazendo o nosso programa Plantão Médico. E hoje vamos falar de mais assuntos que eu considero interessantes, né? Hoje eu quero falar de aleitamento no primeiro ano de vida. É tão importante isso, né? O aleitamento materno é fundamental. E nós precisamos falar dele aqui e sempre lembrar, ainda mais nessa época, né? De Covid-19. A mãe não precisa de maneira nenhuma, mesmo que ela tenha doença, se ela tivesse uma doença branda, ou mesmo que já estiver recuperada, ela pode amamentar o filho, tomando os cuidados todos, de máscara, etc., higienizando as mãos. O CODIV, o vírus não passa, ele não passa através do leite, não se verificou a presença do vírus no leite, e o leite materno é super importante para a criança. Então, o aleitamento materno deve ser estendido, de um modo geral, até o 6º mês. O ideal seria que as mães, às vezes, tem mães que não levam nem até o 6º mês. Mas pode ficar até 1 ano, 2 anos amamentando, não há problema. Mas pelo menos até o 6º mês é preciso fazer. 6º mês de vida da criança. Além de nutritivo, ele é o elo de envolvimento emocional da mãe com o filho. O leite tem os anticorpos que a criança precisa. O leite tem a proteína que a criança precisa. E o leite, ele é nutritivo e ele é de graça. Não gasta nada para aquele leite. Saudável, aumenta o elo familiar, aumenta aquela afinidade mãe-filho que é tão importante no desenvolvimento emocional da criança. Então, aleitamento materno é extraordinário e tem de ser estimulado ao máximo. Deve ser feito por livre demanda. A criança, a criança tem que mamar de 3 em 3 horas. Não é assim. Tem criança que mama de hora em hora, tem criança que mama de 4 em 4 horas, às vezes dorme. Quando acorda, né, a criança às vezes chora, querendo mamar. Então é livre demanda, a hora que a criança quiser. Pode restringir o horário. A estimulação do seio pela criança garante a manutenção da lactação. Então, se a mãe fica, por exemplo, muito tempo, 1 dia, 2 dias sem amamentar, evidentemente, menos a estimulação do seio, ela pode até, com o tempo, se ficar muitos dias sem amamentar, ela pode até diminuir a produção de leite. Então, a estimulação garante a manutenção da lactação. A tendência natural da criança é estabelecer horário, mais ou menos de 2 em 2, 3 em 3 ou 4 em 4 horas. A duração da mamada, de um modo geral, é em torno de 20 minutos. Né? É o que a gente mais observa. A criança, ela mama mais ou menos por esse tempo. Tem criança mais lenta, demora mais. Mas o que a gente vê mais frequentemente é a criança fazer do mamilo, né, do bico do seio, uma chupeta e ficar ali sugando aquilo apenas para ter aquele prazer. Então não é conveniente deixar a criança fazer isso. Né? Tem mãe que fica dando 40 minutos de mamada, não tem nenhum sentido isso. Né? Não há necessidade da oferta de água. O leite tem 80% de água. Então não há necessidade de dar água à criança se a criança não tem nenhuma patologia. Nem chás. Chás, né, os intervalos, aquelas pessoas mais antigas, né, davam muito chá para a criança. Não, o leite aqui é nutrição. O leite aqui é proteína. O leite aqui é vida. É isso? Com 1 mês de idade, principalmente nas crianças alimentadas com leite de vaca, deve ser introduzido. Se a criança tiver qualquer problema, né, às vezes nasceu prematura, a gente tem que introduzir o ferro para essa criança, mais precocemente. Porque, de um modo geral, a gente introduz ferro lá para o 6º mês, vamos dizer assim. Mas se a criança tem necessidade, a gente começa, baixo peso, a gente começa a introduzir o ferro mais cedo. Às vezes tem criança que tem intestino muito preso, você entendeu? A gente pode dar um suco de frutas, por exemplo, 1 vez ao dia, né? Produzindo um suco de fruta ali por volta
em torno de 2 meses, 3 meses, né? Uma vez ao dia. Aos 4 meses, às vezes a mãe não tem, começa a diminuir o leite. Tem muitas mães que têm dificuldade de produção de leite, então a gente já começa ali com os 4 meses, uma fruta, uma papa de fruta, né? E, evidentemente, se a mãe tem leite, ela vai dar só o leite para a criança até o 6º mês, ou mais tempo, se puder. Mas, se ela não tiver, ela vai introduzindo. Introduz a papa de frutas aos 4 meses, né? E, evidentemente, ela, se o leite estiver pouco, a partir do 5º mês, ela pode dar até fórmula, né? Essas fórmulas de leite em pó. Mas o importante é que ela dê o leite materno enquanto puder, e se ela tiver leite. A sopinha de legumes, geralmente, a gente vai introduzir lá para o 5º mês, 6º mês, de preferência depois, né? Quando a criança já atingiu o 6º mês, que a criança já está ali amamentando ainda está amamentando, né? E se você for oferecer o leite de vaca, esse leite de vaca comum, a gente vai oferecer mais cedo, se a mãe não tem leite, né? A gente tem que dar com uma diluição. O leite de vaca é oferecido na concentração de 2/3, quer dizer, 2 partes de leite e 1 de água, até os 4 meses. E integral daí para frente, se a mãe não tiver leite, né? A partir de 4, 5 meses pode dar o leite integral sem colocar água nenhuma. Aos 5 meses, a gente dá a sopinha, 5, 6 meses, no horário do almoço, preparada com legumes, acrescida de carne moída, desfiada, né? A carne não deve ser retirada. Dá só caldinho de carne? Não. A carne faz o cozimento, refoga direitinho, faz o cozimento, tem a carne, tem o arroz, tem o feijão, né? Tudo amassadinho. Aquilo pode ser amassado, passado numa peneira, né? Ou até no liquidificador, e dá na hora do almoço ali, aquela sopinha, aquela primeira sopinha, né? Que pode ser usada. E quando estiver lá para os 7 meses, você dá a segunda sopinha, que é a sopinha do jantar. Da mesma forma, feita com arroz, feijão, com legumes, com a carne desfiada ou moída, né? E vai ser dada essa sopinha no almoço, e quando fizer 7 meses também no jantar. Aos 7 meses também, a gente pode introduzir o ovo para a criança. Começa dando meia gema de ovo, né? 1/4 de gema, e de repente dá uma gema inteira. O ovo, além de ter muita proteína, ele também é fundamental, porque tem muito ferro também, tem muitas vitaminas, né? E lógico que com 7 meses a criança já está liberada para, né, arroz, feijão, macarrão, essas coisas. A alimentação básica, então, ficaria assim: com a mamada ao acordar, né? Se a criança estiver lá pelos 4 meses, um suco, se for o caso, até para melhorar o intestino, se tiver o intestino muito preso, por exemplo, suco de laranja. Almoço, uma papa de fruta à tarde, seguida de uma mamadeira, jantar e uma mamadeira à noite. Então a criança chega a um ponto que ela vai mamar 3, 4 vezes por dia só. Vai ser mais importante a comida de sal, né? O tão importante quanto o leite, no almoço e no jantar. Então, de repente, as mamadas vão ficando menos frequentes, e você vai substituindo pela comida de sal. É lógico que a criança vai fazer, né, aquele controle, né, médico, para ver como é que está evoluindo, ganho de peso, né, interação da criança, e vai avaliando os reflexos, né? E serão feitos todos os testes de visão, teste disso, daquilo, de ouvido, né? E a criança, evidentemente, vai fazendo aquela puericultura, que vai fazendo aquele acompanhamento pediátrico, e se ela tiver alguma necessidade, evidentemente, de algum medicamento, poderá ser dado. Mas aqui é mais ou menos isso, simplificadamente, como deve ser a dieta de uma criança até o 1º ano de vida. Boa tarde, ouvintes, e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.